Convido os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé e vamos cantar o hino de número 469. Cantor cristão, hino de número 469. Vamos nos ajoelhar e vamos orar. Santo e eterno Deus, Pai Celestial, mais uma vez estamos reunidos na Tua casa de oração, para que louvarmos ao Senhor, para que engrandecermos o Teu santo e maravilhoso nome, Senhor. É bom estarmos aqui, é prazeroso estarmos aqui. Há uma alegria profunda em nossos corações por estarmos reunidos, Senhor, com irmãos amados e queridos, todos louvando ao Senhor e juntos ouvindo a Tua palavra. Pedimos então que o Teu Santo Espírito trabalhe em nosso meio, falando aos nossos corações, Senhor, e com clareza possamos compreender a Tua palavra, nestes tempos, Senhor, de tanta brincadeira, nesses tempos de tanto descuido espiritual, nestes minutos finais antes do arrebatamento. Ó Deus e Pai, quantas pessoas adormecidas, quantos descuidados, quantos inertes, indiferentes. E quem está dormindo não enxerga. Quem está dormindo não sente, não percebe. Quem está dormindo não reage. Pedimos a Tua bênção para todos os que estão despertos, Senhor, para que vigilantes possamos também orar e trabalhar e servir ao Senhor e alertar aqueles que estão descuidados, Senhor. Quantos estão buscando entretenimento? Quantos estão buscando ambientes onde as palavras sejam agradáveis aos ouvidos? Oramos então que o Senhor desperte os Teus filhos ao redor do mundo. É a última hora, Senhor. Tudo está apontando para a volta iminente do Senhor Jesus Cristo nos ares, para o arrebatamento da igreja. Os líderes mundiais estão dizendo que chegou a hora da nova ordem mundial. Pedimos então que o Senhor nos abençoe, para que possamos com alegria e firmeza aguardarmos o momento quando seremos arrebatados para estarmos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estamos aqui sobre a face da terra, agradecemos porque o Teu Santo Espírito está conosco. Então abençoa-nos, ó Deus, neste dia, estando também com os nossos irmãos, aonde estiverem, os que estão trabalhando, irmão Alex e os demais irmãos. Oramos por eles, que o Senhor sustente, irmão Robson, irmão Joelson, irmão Wagner, irmão Milton. Oramos pelos irmãos da área da saúde também, os irmãos médicos, os irmãos enfermeiros, os irmãos que trabalham na administração hospitalar. Oramos pelos irmãos da segurança. Muito obrigado pela vida do irmão Marcelo ali no comando também da Guarda Municipal. Pedimos que o Senhor o abençoe, fortaleça e ele seja um bom exemplo, uma boa testemunha do Senhor diante de toda a corporação.
Graças te damos, ó Deus, pelas melhoras de irmãos que estavam enfermos. Obrigado pela vida do nosso amado irmão Gil, com alegria servindo ao Senhor. Nossa amada irmã Irene, outros irmãos também. Agradecemos a vida de todos, pedindo, ó Deus, que o Senhor fortaleça os nossos irmãos que por motivos justos não podem estar conosco. Abençoe todos os missionários apoiados pela tua igreja, que sintam a boa mão do Senhor sobre eles e continue, ó Deus, a sustentá-los, que não falte os recursos necessários, o sustento necessário e a alegria para continuarem servindo ao Senhor com alegria. Pedimos também a bênção do Senhor pelo Colégio Graciosa, que o Senhor abençoe esta semana, quando iniciaremos as atividades pedagógicas, os professores, as pessoas que aqui trabalham. Na semana que vem, com os alunos aqui novamente em aulas presenciais, abençoe, Senhor, guarde tanto a igreja quanto a escola, abençoe para que esse ano seja um ano de vitória, seja um ano de colheitas, o Senhor operando a salvação, o Senhor operando a santificação, o Senhor operando o crescimento espiritual. Então todas estas bênçãos pedimos e te agradecemos e o fazemos confiadamente e com muita alegria, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
esteja lá no céu, aonde Cristo entrou, e veja a face já sem véu de quem me resgatou. Desejo só que viver de um modo que lhe dê prazer. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz com esse amor do Salvador.
queridos para abrirem suas Bíblias novamente para Apocalipse, capítulo 3, versículos 14 a 22. Eu digo novamente porque nós já estudamos aqui várias vezes, e enquanto Deus permitir, vamos continuar estudando mais sobre a igreja de Laodiceia. É a igreja do nosso tempo, é a igreja do século 21, é a igreja que tem tudo e não tem nada, é a igreja do contraste, é a igreja que tem tantas riquezas, mas é a igreja que é pobre, miserável, cega e nua, conforme disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Assim diz o Amém, o final, o encerramento. A igreja de Laodiceia é a última igreja sobre a face da terra. É a igreja dos nossos dias. Mas é uma igreja que está extremamente descuidada e estava vivendo conforme o mundo. A igreja adormecida, como o Senhor Jesus falou. Ele falou em Mateus capítulo 25, um pouquinho antes da sua chegada, à meia-noite, todos iriam adormecer. Todos iriam adormecer. Vamos hoje ver 4 grandes erros da igreja de Laodiceia, para que nós não incorramos nesses erros também. 4 erros que essa igreja pratica e está praticando e que são desastrosos. O primeiro erro é que há muitos mestres e poucos discípulos. Na igreja de Laodiceia há muitos mestres prontos para ensinar, prontos para falar, prontos para dizer os seus discursos inflamados para as pessoas, mas pouco dispostos a aprender. Muito orgulho até dos seus seminários. Eu tenho repreendido até pastores que às vezes chegam lá em casa e começam a falar do seminário. Eu falo, para de se orgulhar, não precisa ficar se orgulhando. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, não nos orgulharmos dos nossos títulos, não nos orgulharmos dos seminários que fizemos, dos cursos que fizemos, dos bacharelados que fizemos, dos doutorados que fizemos, mas a igreja dos nossos dias. Hoje de manhã, lá em casa, conversava com o irmão Álvaro. Eu era criança e lembro, meus irmãos amados, como eram os professores da escola bíblica dominical. Todos pessoas muito simples. Tanto lá em Tagaçá, eram pescadores, tal qual os discípulos, não tinham diploma nenhum, não tinham curso nenhum, não tinham curso de bacharel, não tinham curso de doutorado, eram pessoas simples, pescadores, agricultores. Íamos para Nova Odessa, chegávamos lá, quem eram os professores da escola bíblica dominical? Pessoas simples, agricultores. Lembro, comentei com o irmão Álvaro hoje de manhã a respeito do irmão Leopoldo Peterlebs, lá em Nova Odessa. Que homem humilde, que homem consagrado, um agricultor, era professor na classe dos jovens. E ele desafiava os jovens: a oferta que vocês derem para missões, eu dobro. Se vocês derem 1000, eu dou mais 1000. Ele tinha um amor pela igreja, ele tinha um amor pela palavra de Deus, ele tinha um amor por missões, porque ele amava o Senhor, não tinha título nenhum, era um agricultor.
mas tinha amor no seu coração. A igreja de Laodiceia tem muitos mestres querendo ensinar e poucos discípulos querendo aprender. Meus irmãos, não sejamos como a igreja de Laodiceia. Não queiramos ensinar, queiramos aprender. Eu estou aqui para aprender, eu não estou aqui para ensinar ninguém. Eu preciso aprender. Eu estou aqui pedindo que o Senhor fale através de mim, apenas um vaso de barro, nada mais do que isso. A palavra é para mim também, para que eu possa aprender cada vez mais. Mas infelizmente, há muito orgulho nos nossos dias. Às vezes as pessoas são convidadas para pregar em determinados lugares, ou levar palestras ou mensagens, depois ligam para mim: todos gostaram da palavra que eu falei. E eu fico triste. Eu fico triste, porque não foi uma mensagem bíblica. Sabe por que não foi uma mensagem bíblica? Se todos gostaram, não foi uma mensagem bíblica. Porque quando o Senhor Jesus pregava, todos gostavam, irmãos? Não gostavam. É só nós abrirmos em João capítulo 6, vamos ver vários versículos, e as pessoas dizendo: duro é este discurso. Falavam para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Ele não estava ali para agradar as pessoas, ele estava ali para falar do arrependimento que todos precisam. O Senhor Jesus estava pregando e os doutores da lei estavam criticando e pensando mal dele no coração. Se uma pessoa se orgulha da mensagem que pregou e todo mundo gostou, alguma coisa está errada. E como as pessoas precisam hoje de aprovação, nós não estamos aqui para buscar aprovação, nem queremos ser populares. O Senhor Jesus não é. Hoje as pessoas precisam daquele positivinho. Eu não estou nem um pouco preocupado se tem positivinho ou negativinho. E como as pessoas gostam de seguir a manada, precisam de aprovação, precisam de curtida. O Senhor Jesus não precisava disso. E chegou um momento que todos o abandonaram. E ele chegou para os 12 e falou: quereis vós também deixar? Quereis vós também? Todos abandonaram. João 6,66. Muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, porque o que ele falava não o que as pessoas queriam ouvir, mas o que as pessoas precisavam ouvir. Quando ele multiplicava o pão, multidões, 5.000, 4.000, tantas pessoas. Mas quando ele falava: se vocês não comerem a minha carne, não beberem o meu sangue, vocês não poderão ser meus discípulos. E duro esse discurso. Senhor Jesus, vamos ficar só no pão, vamos ficar só no peixe. Esse negócio de morrer para nós mesmos, esse negócio de aceitar o seu sacrifício, esse negócio é difícil demais. Nesse discurso nós não queremos ouvir. Hoje a igreja de Laodiceia é a igreja das pessoas que querem o positivinho. Ainda gostam de falar em inglês, né? Like. Por que não falam em português? Seguem só a manada. Todo mundo, hoje não é mais mensagem, hoje é live. Que história é essa de live? Nós falamos a palavra do Senhor. Não vamos atrás da multidão, vamos atrás do que o Senhor Jesus nos ensina. A mensagem do mestre não era aceita por todo mundo. A mensagem do mestre era desprezada pelos doutores da lei, era desprezada pelos fariseus, era desprezada pelos escritores da lei, os escribas. Era desprezada por muitas pessoas. Cuidado! Sempre que o homem se tornar o centro, meus irmãos, é o perigo. E é o perigo da igreja de Laodiceia. Rico estou enriquecido, não tenho falta de nada. Isto diz o homem: cuidado, você é um pobre, você é um miserável, você é um cego, você é um mudo, você não tem nada. Você é morno, você não é nem do mundo, você não é nem meu, você não é nada. E sempre que o homem se torna o mestre, se torna o centro, não quer mais ser discípulo e quer ensinar e não aprender, é o perigo, meus irmãos. Estava tudo bem no jardim do Éden. Deus criou o homem e o colocou na posição de servo para administrar o jardim. Mas quando o homem quis sobrepujar o que Deus fez e onde Deus o colocou, foi a desgraça. Quando ele quis ser igual a Deus, foi a desgraça. Quando Israel foi levada para a terra prometida, não tinha rei, e eles permaneceram unidos, as 12 tribos permaneceram unidas por 500 anos. Eles saíram do Egito como escravos, Deus os introduziu na terra de Canaã, ali eles permaneceram sem nenhum rei, unidos, as 12 tribos, por 500 anos. Aí pediram um rei para o Senhor, aí pediram para Deus: Deus, nós queremos um rei porque todos têm. Nós queremos ser como os outros, Senhor. A igreja de Laodiceia.
A igreja de Laodiceia, que não se conforma mais ser diferente do mundo, mas quer o mundo dentro da igreja. Não vamos perder os nossos jovens para o mundo, vamos trazer o mundo para dentro da igreja, vamos trazer os instrumentos para dentro da igreja, vamos trazer os costumes para dentro da igreja, vamos trazer o pandeiro para dentro da igreja, vamos trazer o burro para dentro da igreja, a música, a dança para dentro da igreja, senão os nossos jovens vão para o mundo lá fora. Nunca a igreja esteve preocupada com o mundo, só para salvar o mundo, mas não em perder as pessoas para o mundo. E quando a igreja pregava a palavra de Deus, e as pessoas se convertiam de fato, era desprezado o mundo e as pessoas viviam em santidade. Mas foi começar a trazer o mundo para dentro da igreja, a igreja se perdeu. Os israelitas, depois de 500 anos vivendo sem rei, pediram: Senhor, dá-nos um rei. 1 Samuel capítulo 8, versículo 5 a 6. Sempre que o homem for colocado na posição de destaque, não querendo mais ser discípulo e querendo ser mestre, não querendo aprender, mas querendo ensinar, vai ser uma desgraça. 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 7. 1 Samuel capítulo 8, versículos 5 a 7. Diz a palavra do Senhor: E disseram-lhe: Eis que estás velho. O povo de Israel falou para Samuel: Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as outras nações. Vamos trazer um pouquinho da música do mundo, como tem todo mundo. Bom, assim nós vamos perder os nossos jovens para o mundo. Vamos trazer um pouquinho, com letra evangélica, com linguajar evangélico. Vamos trazer para cá, como tem todas as outras nações. Porém essa palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te disseram, porque eles não têm te rejeitado a ti, antes a mim me têm rejeitado, para eu não reinar sobre eles. 500 anos sem rei, eles permaneceram unidos. Aser, Naftali, Judá, Benjamim, Issacar, todos permaneceram unidos. Pediram o rei, não levou 100 anos, se dividiu, não teve mais união. E não teve mais até hoje, meus amados irmãos, milhares de anos depois. Veio Saul, veio Davi, veio Salomão, e dali para frente se esfacelou o reino. Sempre que o homem for ocupar o lugar de Deus, tudo vai terminar. A igreja do século 21, a igreja de Laodiceia: Não preciso de Deus, eu tenho tudo, eu tenho ouro, eu tenho prata, eu tenho tudo, não preciso de Deus. O Senhor está falando para essa igreja, a igreja de Laodiceia: Você é miserável, você é pobre, você é desgraçado, você é cego, você é nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado, aceite a minha palavra, não queira ser mestre, não queira ensinar, aprenda de mim, aprenda a ser humilde de coração. A igreja de Laodiceia é a igreja que não é nada, meus irmãos. Como precisamos falar como João Batista. João Batista, em João capítulo 3, versículo 30, ele diz assim: É necessário que ele cresça e que eu diminua. A igreja de Laodiceia é a igreja engrandecida, cheia de mestres e doutores, de bacharéis e tudo mais, menos humildade. Eles não querem humildade, eles querem se engrandecer, querem que as suas mensagens sejam aceitas e populares por todas as pessoas. Nós precisamos, como João Batista: Senhor, que o Senhor cresça, eu sou discípulo, somente isso. Eu sou nada menos que nada pior do que nada. Outro dia eu falei isso para uma pessoa, para uma senhora: Eu sou nada menos que nada pior do que nada. Que é isso? Você não pode falar isso. Eu posso falar sim, porque é o que eu sou. Eu sou nada menos que nada pior do que nada. Ele é tudo, eu não vivo sem Ele. Ele sem mim continua sendo Deus do mesmo jeito. Eu sem Ele sou nada. Não sejamos a igreja de Laodiceia, não sejamos a igreja dos mestres, sejamos a igreja dos discípulos. Em segundo lugar, a igreja de Laodiceia é a igreja que tem muito conhecimento e pouca submissão. É a igreja que mais tem conhecimento, mas é a igreja menos submissa, infelizmente. Irmãos amados, se vamos a alguma livraria evangélica, eu me sinto até mal, eu já vou orando: Senhor, dá-me a tua graça para entrar nesse ambiente. Antes eu ia com os meus pais,
Meus pais sempre gostaram muito de boa literatura. Íamos em qualquer livraria evangélica de Curitiba ou qualquer outro lugar. Era um lugar prazeroso, era um lugar onde sabia que iria encontrar Bíblias, iria encontrar bons livros, iria ouvir boa música cristã. Hoje, meus irmãos, precisa muito da graça do Senhor, porque os livros que tem lá para vender, na sua maioria, não são bíblicos. A igreja de Laodiceia é a igreja que mais tem conhecimento. Nunca se teve no mundo tanto livro evangélico como tem atualmente. Para todo tipo, para todo gosto, inclusive a Bíblia também. A Bíblia para a mulher divorciada, a Bíblia para o jovem radical, a Bíblia para a princesinha, a Bíblia para esse, a Bíblia para aquele. E cada um no seu linguajar, conforme a pessoa gosta de falar e gosta de ouvir. Não como Deus quer falar, mas como eu quero ouvir. Exatamente como o apóstolo Paulo falou para Timóteo. Nos últimos dias, as pessoas serão amantes de si mesmas, vão desviar os ouvidos da verdade e vão ajuntar para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Nunca se teve tanto vídeo como tem hoje, nunca se teve tanto filme como se tem hoje, nunca se teve tanto congresso como se tem hoje. A igreja de Laodiceia é a igreja do conhecimento, mas é a igreja da falta de submissão. Precisamos muito, meus irmãos amados, ter humildade no nosso coração para vivermos sob a direção do nosso Deus e não sob os ditames do mundo, a orientação do mundo. É a igreja dos muitos mestres, poucos discípulos. É a igreja do muito conhecimento e da pouca submissão. E a Bíblia diz: a quem mais for dado, mais será cobrado. Esta igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja do século 21, será muito cobrada diante de Deus, porque tinha tanto conhecimento, mas pouca submissão. Estávamos num congresso no interior de São Paulo, uns 3 anos atrás, e um pastor egípcio, que eu gostei muito. Aquele pastor egípcio cresceu num país muçulmano, se converteu quando já era adulto, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Deus o chamou para o ministério, ele veio trazer a mensagem, mas eu gostei muito da mensagem e da humildade daquele homem, da sinceridade daquele homem. Estávamos naquele congresso com 1000 pessoas ali, e aquele homem que cresceu num país muçulmano, aquele homem que converteu-se depois já com certa idade, ele olhava a falta de obediência daquelas pessoas no congresso, a falta de respeito, e ele chamando a atenção das pessoas. Eu sentado no banco, eu queria sumir de vergonha. Aquele homem que conheceu o Evangelho depois de adulto, aquele homem que cresceu num país muçulmano, chamando a atenção dos ditos cristãos, é uma vergonha. Por que ele chamava a atenção? Porque enquanto o culto estava transcorrendo, pessoas entrando, pessoas saindo, deu vontade de tomar, vou tomar, deu vontade no banheiro, vou tomar no banheiro, entra e sai com um mercado sem fim. Aquele pastor chamou a atenção. Eu ao mesmo tempo fiquei com vergonha, mas ao mesmo tempo fiquei feliz. Que bom que esse homem está chamando a atenção. As pessoas vão criar vergonha, as pessoas vão tomar atitude, as pessoas vão mudar de comportamento, as pessoas vão, mas não mudam. Ele falou para as paredes, ele falou, acho que os vidros ouviram mais do que as pessoas. Terminou, continuou da mesma maneira, ninguém deu bola para o que ele falou, meus irmãos. Eu imagino como ele não deve ter voltado para a sua terra. Como essa gente é desobediente, como essas pessoas não se submetem mais à palavra do Senhor. É a igreja dos mestres. Mestre, eu não sou discípulo, eu não tenho que me submeter, não estou nem aí porque esse pastor está falando. É a igreja de muito conhecimento, vai em tudo que é congresso, mas não se submete, não obedece, não muda de comportamento. Nesse mesmo congresso, vimos o pastor Reinhold Fedorov, que já esteve várias vezes aqui, ser repreendido por pessoas que não gostaram da mensagem que ele transmitiu, uma mensagem bíblica. Chegaram para ele, eu e a Larissa estávamos perto lá, ouvimos, chamando a atenção. Ele com toda a humildade falou: eu não vou descer ao nível de vocês, dá licença, vou sair. Chamaram a atenção porque ele foi bíblico, porque ele falou a verdade. Pessoas que não querem mais se submeter.
Alguns anos atrás, íamos a um congresso em Santa Catarina e vários irmãos recém-convertidos desejaram ir também. E eu reuni os irmãos e falei: irmãos, nem todos os que se dizem cristãos são cristãos de verdade. Cuidado, vocês vão lá, vocês são recém-convertidos, vocês vão ver pessoas que não têm respeito pela palavra do Senhor, vocês vão ver pessoas entrando e saindo durante o culto, uma falta de obediência, uma falta de reverência, uma falta de submissão. Ainda bem que eu avisei, meus irmãos, porque quando chegamos lá, de fato, aquele mercado, pessoas entrando e pessoas saindo, o pastor lá na frente pregando a palavra de Deus, e as pessoas nem aí com a palavra do Senhor. Depois aqueles irmãos até comentaram: pastor, ainda bem que o pastor nos avisou, porque nós íamos ficar escandalizados com o que nós vimos. É a igreja de muito conhecimento, mas é a igreja de pouca submissão. Igreja de Laodiceia, meus irmãos, é a igreja que despreza a palavra do Senhor. Por isso, queridos irmãos, vamos atentar mais. O que nós temos de mais precioso é a palavra do Senhor, o resto é o resto. Mas o mais precioso é a palavra do Senhor. E nós não estamos aqui para discutir, nós estamos aqui para obedecer. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja submissa, que está aos pés do Mestre, ouvindo a voz do Mestre. Mas a igreja de Laodiceia, a igreja dos nossos dias, não. A igreja dos nossos dias despreza a palavra do Senhor. Querem ver como despreza? Abram para Colossenses capítulo 4, versículo 16. Colossenses capítulo 4, versículo 16. Fizemos menção desse versículo domingo passado. Apóstolo Paulo, tão amoroso, um convertido de fato ao Senhor, com um amor tão grande pelo mundo, com um amor tão grande pelas igrejas, muitas vezes criticado pelas igrejas que ele tanto amava, porque ele tanto orava, chorava orando pelas igrejas. Apóstolo Paulo, cuidadoso com a vida espiritual das pessoas, escrevia cartas para Corinto, para Roma, para Tessalônica, para Colossos, para Filipos. Ele mandava carta, e mandou carta também para Laodiceia. Onde está a carta de Laodiceia, amados? Onde está? Colossenses capítulo 4, versículo 16. E quando esta epístola, a epístola aos Colossenses, tiver sido lida entre vós, fazei também com que o seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede-a também. A igreja de Laodiceia é a igreja que desprezou a palavra do Senhor. Tem as cartas às demais igrejas, a igreja de Laodiceia não tem. Porque a palavra de Deus, não importa. O que é esse pastor egípcio falando aí, chamando a nossa atenção? Ele não sabe quem nós somos? Ele não sabe que nós fazemos como nós entendemos? Ah, meus irmãos, a igreja do muito conhecimento e da falta de submissão. Mas em terceiro lugar, é a igreja da muito autossuficiência e pouca dependência também. Vamos abrir novamente para Apocalipse capítulo 3, versículo 17. A igreja de Laodiceia é a igreja da muita autossuficiência e da pouca dependência. Apocalipse 3, versículo 17. Vamos tomar cuidado também nós, amados irmãos. Não estamos aqui para apontar para a igreja de Laodiceia. Temos que olhar para os erros da igreja dos nossos dias e olharmos para nós como nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 3, versículo 17. O Senhor Jesus dizendo para aquela igreja: como vocês dizem, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Vemos que o Senhor Jesus não poupou palavras duras para falar àquela igreja, a igreja dos nossos dias. Ele não poupou. O que é desgraçado? Uma pessoa que não tem a graça de Deus. E se nós não temos a graça de Deus, nós não somos salvos, porque nós somos salvos pela graça. E um desgraçado é porque não tem a graça. E a igreja do século 21 é a igreja desgraçada. É uma palavra dura, mas é verdade. É a igreja que não tem a graça do Senhor. Tem muitos mestres, tem muito conhecimento, tem muita autossuficiência, mas não tem a graça do Senhor. E meus irmãos, quando nós conhecemos a Bíblia, por isso incentivo todos a lerem a Bíblia todos os anos.
Porque nós vemos que o povo de Israel, quando saiu do Egito, saíram da escravidão do forno de ferro, onde eles foram escravos por 430 anos. Deus os tirou, os conduziu pelo deserto e os introduziu na terra de Canaã, uma terra que emanava leite e mel. Uma terra de montanhas e vales, onde Deus falou: vocês vão cavar o ferro dessas pedras, vocês vão cavar o bronze, o cobre dessas pedras, vocês vão ter rios, fontes nas montanhas e nos vales, vocês vão ter tudo. Cuidem para que vocês não sejam ricos e estejam engrandecidos e vocês acham que não precisam de mim. Cuidado para vocês não acharem que são autossuficientes. Deuteronômio capítulo 8, versículos 5 a 19. Deuteronômio capítulo 8, versículos 5 a 19. A igreja de Laodiceia é a igreja que está seguindo os erros do povo de Israel. Foi Deus que os tirou do Egito, foi Deus que os colocou em Canaã, foi Deus que deu as vinhas, os olivais, os rios, as montanhas, aquela terra boa e fértil. Foi Deus que deu. Qual deveria ser a atitude deles? Humildade diante do Senhor. Senhor, não podemos esquecer a nossa situação lá no Egito. Não podemos esquecer que nós tivemos que jogar os nossos filhinhos no rio para morrer. Não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que nós éramos escravos. Senhor, olha as vinhas que o Senhor nos deu, olha os olivais que o Senhor nos deu, olha as casas que o Senhor nos deu, olha as fontes que o Senhor nos deu, olha os montes de ferro, os montes de cobre. Senhor, no teu dia nós vamos estar na tua casa te louvando para te agradecer. Senhor, não podemos esquecer disso, não podemos esquecer. O que eles fizeram? Igreja, comi do meu queijo, já comi da minha ovelha, esse negócio de igreja está meio ultrapassado, esse negócio também, né? Está meio quadrado. Por que tanta igreja? De manhã, de noite, por que tanta igreja? Deuteronômio 8, 5 a 19. Deus falou: confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides e figueiras, de romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, pois, que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido estando farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes e de escorpiões, e de secura em que não havia água, e tirou para ti água da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no teu fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, e que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como neste dia se vê. Será, porém, que, se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra ti, que certamente perecerás. A igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia é a cópia do que está escrito aqui.
Deus falou: eu que dei tudo isso para vocês. E agora vocês dizem: rico sou, e estou enriquecido e não tenho falta de nada. Irmãos, como precisamos de mais humildade no nosso coração. Reconhecer que tudo o que temos é do Senhor, a começar pela vida. A vida não é minha, a vida é do Senhor. A família não é minha, a família é do Senhor. A casa, os bens, tudo é do Senhor. Usemos para a glória do Senhor, tudo é dele. E quando nós reconhecemos que nós somos nada, menos que nada, nós nos submetemos a Ele, o Mestre, o Senhor, e vamos viver na dependência dele. Cuidado, igreja do século 21. Boas casas, boas televisões, bons controles remotos, boas internets, bons celulares, bons carros, boas casas na praia, boas casas no campo, bom tudo. E o descuido espiritual. Mais submissão, meus amados e queridos irmãos, porque senão, o que Deus falou em Deuteronômio, Ele falou para a igreja de Laodiceia também. Deuteronômio 8, versículo 5, Deuteronômio 8, versículo 5. Confessa, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Apocalipse 3, 19. Apocalipse capítulo 3, 19, diz o Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos. Sê, pois, zeloso e arrependido. Senhor, estou diante do Senhor para confessar. Desculpe, Senhor, eu fui muito insensível. O Senhor me cercou de tantos bens. O Senhor me concedeu casa, carro, família, salário. E o Senhor, estou usando isso para as coisas erradas. Eu estou usando isso para passeio e não para ir para a igreja. Eu estou usando isso para tantas coisas, menos para servir ao Senhor. Repreendo e castigo a quem eu amo. Ser, pois, zeloso e arrependido. Israel, igreja de Laodiceia, igreja do século 21, arrepende. Coloca os pingos nos is. Não faça confusão com aquilo que eu dou, que eu permito você usar. Tudo é do Senhor. Igreja do século 21. E em último lugar, a igreja do século 21, a igreja de Laodiceia, é a igreja de muito entretenimento e pouco quebranto. É a igreja de muito entretenimento. Tem entretenimento para tudo. E muitas pessoas estão procurando as igrejas por causa do entretenimento. Alguns anos atrás, depois de um culto de domingo à noite, uma senhora chegou ali para mim no final: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Estava aqui há alguns anos, cantava no coral, ela e a família. Pastor, é o seguinte: minha filha não quer mais vir aqui porque aqui é só culto, não tem entretenimento, pastor. Então, eu estou indo para outra igreja porque lá tem entretenimento, lá tem isso, lá tem aquilo. Então, eu gostaria de ficar aqui, mas para agradar a minha filha, eu vou. Aquela palavra pesou muito no meu coração. E eu senti: não vai terminar bem essa história. Não. Alguém aqui está procurando entretenimento? Alguém aqui está procurando diversão? Eu vim aqui buscar quebrantamento, meus irmãos, porque eu preciso me humilhar cada vez mais perante o Senhor. Não demorou muito, aquela família entrou numa situação. Um morreu, outro se desviou, mas só confio. Se alguém procura entretenimento, vai numa igreja por causa do entretenimento, vai terminar. Nós devemos buscar a palavra do Senhor, buscar a comunhão com o Senhor, buscar quebrantamento diante do Senhor. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é a igreja do entretenimento. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja desprezada. Essa é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Não é igreja de entretenimento, não é uma igreja que fica oferecendo os seus produtos para atrair as pessoas. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a igreja desprezada, é a igreja perseguida. Quem falou isso? Ele, o Senhor da igreja.
Ele falou que a igreja dele seria perseguida, que nós seríamos odiados, não seríamos a atração para o mundo, nós seríamos odiados. Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus capítulo 10, versículo 22. O Senhor Jesus falou que nós seremos odiados, não seremos a igreja do entretenimento, não seremos a igreja da atração, não seremos a igreja mancomunada com o mundo, nós seremos a igreja desprezada, a igreja perseguida. Mateus capítulo 10, versículo 22, diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 10, versículo 22, diz assim a palavra do Senhor. Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não venha aqui buscar entretenimento, porque você não vai encontrar. Não venha aqui procurar menininhas dançando com um pandeiro, mostrando a barriguinha de fora, que você não vai encontrar. Não venha aqui encontrar distrações, não vai encontrar. Aqui nós vamos buscar a obediência diante do Senhor. Nos humilharmos como João Batista: Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua cada dia. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é atração para o mundo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o desprezo para o mundo. O mundo nos odeia porque nós não compactuamos com o mundo, nós não seguimos o exemplo do mundo, nós não fazemos o que o mundo faz, nós não permitimos a entrada do mundo na igreja. Estamos vivendo os últimos tempos, meus irmãos, e é o momento do adormecimento. Por isso tem tanta gente buscando distração. Nosso amado irmão Thomas vai colocar um pequeno trecho da posse do Biden nos Estados Unidos. Ainda é o homem mais poderoso do mundo, ainda. O presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Está em inglês, mas vai ser fácil de entender o que ele vai dizer no finalzinho dessa fala bem curta. Ele vai dizer: a nova ordem mundial. Por favor, irmão Thomas. I believe we, and particularly you, your class, has an incredible window of opportunity to lead in shaping a new world order for the 21st century. A nova ordem mundial. Irmãos, foi a nação mais cristã que existiu no mundo. Chegou um tempo na história dos Estados Unidos que 95% eram cristãos. Hoje estão adormecidos e se preparando para a nova ordem mundial. As pedras estão clamando e os cristãos estão adormecidos. As pedras estão avisando que a nova ordem mundial chegou. E os cristãos estão fazendo o quê? Entretenimento, parquinho de diversão, brincadeirinha, algodão doce, mostrando amor, parquinho. Nós não queremos campo de batalha, nós queremos parquinho. Infantil é a igreja de Laodiceia. É uma igreja descuidada. E o Senhor está falando: eu repreendo e castigo a todos quantos tomam por filho. Avisou para Israel, adiantou avisar para Israel? Não adiantou. Eles não obedeceram. Tiveram que passar pelas tragédias que passaram e continuam passando e vão passar, porque não ouviram a repreensão do Mestre. O Senhor Jesus está repreendendo a igreja, usando até mesmo incrédulos para falar que a nova ordem mundial está aí. Todo mundo sabe qual é a nova ordem mundial. É o governo do anticristo que vai dominar o mundo, mas a igreja fiel, os poucos fiéis não estarão aqui, mas muitos descuidados e desgraçados vão ficar. Quem são os desgraçados? Os membros de igreja que não têm a graça de Deus, que estão procurando entretenimento, que estão procurando diversão, que estão procurando apenas agradar os seus ouvidos. Vamos nós buscar ao Senhor, amados irmãos. Laodiceia, por fim, é a igreja que vai ver o arrebatamento. Meus irmãos, nós estamos vivendo esse período da igreja de Laodiceia. É a igreja que terá a alegria de ver o arrebatamento, mas só os fiéis, não os desgraçados, os fiéis. Nós devemos estar mais preparados do que nunca, porque a qualquer momento, meus irmãos amados,
a última trombeta vai soar e os fiéis vão se. Os mestres vão ficar, os discípulos vão. Os que querem quebrantamento vão, os que querem engrandecimento ficam. Os que querem diversão ficam, mas os que se humilham perante o Senhor e buscam a sua palavra e amam o Senhor, todos irão. Não serão muitos, irmãos amados. Algum tempo atrás eu falei isso para um irmão e ele me repreendeu. Como assim? Tem muitos cristãos no mundo. Que se confessam cristãos no mundo são 1 bilhão. Que se confessam cristãos. Metade desses nós já podemos descartar porque são de seitas que não tem nada de cristianismo. E do restante que sobra, a grande maioria não é cristã de verdade. Não é cristã de verdade. Não tem firmeza, não tem convicção, não tem profundidade, quer apenas entretenimento, não quer a palavra. Irmãos, os que serão arrebatados serão um punhadinho de nós. Domingo passado, ou quarta-feira, não lembro, na hora da saída, alguns irmãos perguntaram de uma determinada igreja, e eu falei, o próprio líder dessa igreja de milhares de pessoas, o próprio líder dessa igreja no Brasil, com milhares de pessoas, e que se diz batista, ele falou, do púlpito, quando o arrebatamento acontecer, não vai desaparecer daqui nem o número de uma classe de escola bíblica do mundo. Ele falou, porque ele sabe que o que eles estão fazendo lá é entretenimento. Eles não estão buscando quebrantamento, eles estão buscando apenas agradar os ouvidos da multidão, vendendo seus CDs, vendendo as suas músicas que mais parecem do mundo do que a mensagem de Deus. Irmãos, será um punhadinho que vai se desaparecer. A igreja de Laodiceia é a igreja que está no período do arrebatamento. Vamos nós subir? Vamos nós com Cristo? Então vamos nos humilhar perante Ele. Vamos viver em submissão perante Ele. Vamos nós trabalhar. Somos servos de Deus. Com o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar. E fazer prontamente o que? Ele manda. Eu não sou mestre. Eu sou nada menos que nada pior que nada. Ele é tudo. Ele não precisa de mim. Eu preciso totalmente. Eu não consigo respirar sem Ele. Meu coração não pulsa sem Ele. Eu não consigo subir aqui sem Ele. Eu não tenho poder para falar uma palavra se não for Ele. Tudo é Ele. Eu não. Que Ele cresça e que eu diminua. Deus abençoe a sua igreja para vivermos em unidade diante do Senhor. Ceifeiros da seara santa, sois poucos de bem-sois, porém é forte o vosso mestre, avante, avante, pois, os que confiam no Senhor.
correrão e sem fadiga, como águias voarão. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelas advertências, porque o Senhor corrige e castiga todos quantos o Senhor chama por filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos filhos obedientes. Abençoa-nos agora ao voltarmos para os nossos lares, conduz todos os meus amados irmãos em segurança. Também abençoe irmã Milena, irmão Thomas, que estarão prestando hoje o Enem à tarde, segunda fase. Abençoe-os, dando-lhes sabedoria, Senhor. Abençoe também o culto à noite, trazendo-nos de volta com alegria, como filhos obedientes, agradecidos e reconhecidos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós. Oramos, te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar. Com o pós-lúdio e com oração silenciosa estaremos com o culto coletivo encerrado. Que o Senhor abençoe a todos na volta para casa e no retorno para cá, à noite, para continuarmos ouvindo da palavra do Senhor. Nós estamos vivendo no período de Laodiceia, mas não somos a igreja de Laodiceia. Nós somos a igreja perseguida, a igreja odiada, a igreja desprezada, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo.